Alô, rapaziada, vamos dar início a mais uma live aí. Agradecer a presença aí do pessoal que já está entrando, Leandro, GK Design, meu amigo Rogers, jogamos junto, Vanildo do Boston City, tá? Eu anotei algumas perguntas que foram enviadas, né? Teve gente que mandou pelo próprio Instagram, algumas pessoas mandaram por WhatsApp, e aí vamos trocar uma ideia, falar a respeito de treinamento de goleiro, né? Para que nós possamos estar aqui conversando, interagindo, discutindo, agregando conhecimento, que eu acho que é o que a gente pode fazer de uma maneira de estar se ocupando aí nessa quarentena, né? Então, uma das perguntas que foram selecionadas foi a do meu amigo Vanildo, do Boston City. Ele fez uma pergunta assim: professor, em relação às novas tendências de treinamento, nós de clubes pequenos sofremos mais, pois pegamos atletas do Sub-15, por exemplo, para serem formados ainda, enquanto vocês de clube grande já recebem atletas mais prontos. Um exemplo são os dois atletas nossos aqui do Boston que foram para o Galo ano passado, o Cauã e o Vitor, os 204. Se eu concordo com essa diferença, deixando claro que a nossa função aqui é essa mesmo, formar para chegarem o mais pronto possível aí para vocês. Concordo, Vanildo, concordo. Nós acabamos... Tá sem som? Tá sem som? Peraí. Estão me ouvindo ou não? Tá com som? Tá escutando? Tá legal? Tá com som? Se tiver com som, dá um joinha aí, que algumas pessoas botaram... falaram que estava sem som. O som tá legal? Tá, então... eu vou iniciar de novo com a pergunta do meu amigo Vanildo, né? Que ele tinha feito a pergunta, e aí algumas pessoas eu acho que não ouviram, e agora eu acho que o som tá legal, tá todo mundo falando que o som tá ok, tá dando um joia aí. O Vanildo fez uma pergunta, perguntando assim: professor, em relação às novas tendências de treinamento, nós de clubes pequenos sofremos mais, pois pegamos atletas do 15, por exemplo, para serem formados ainda, enquanto vocês de clube grande já recebem atletas mais prontos. Um exemplo são os dois atletas nossos aqui do Boston que foram para o Galo no ano passado, o Cauã e o Vitor. Os dois atletas são 04. Se eu concordo com essa diferença, e ele deixa claro que a função deles aqui é formar, né, o máximo possível. Tá ruim, o pessoal tá reclamando do som, tá eco. Deixa eu ver aqui se vai dar uma melhorada. Deu uma melhorada? O som aqui para mim tá legal, pessoal. Em relação à pergunta do Vanildo, né, eu acho que sim, né? Infelizmente o pessoal que, no caso dele, por exemplo, que trabalha no Boston, né, que é uma equipe pequena, acaba levando uma desvantagem, porque nós aqui, nós temos o privilégio de estar trabalhando com os garotos que já começam na iniciação. Nós temos a categoria sub-13, sub-14, e isso acaba dando uma vantagem, né, para os clubes grandes nessa formação desses atletas. Então, os clubes de menor investimento, que tem um atleta que só começa a trabalhar a partir do sub-15, né, eles acabam tendo essa dificuldade. Essa dificuldade acaba sendo maior, né? Mas eu acredito que os clubes grandes, com certeza, eles levam uma vantagem por estarem já
tendo esse trabalho com as categorias menores, né? Então você pega um garoto às vezes que começou lá no sub-11, no sub-9, então você tem a oportunidade de vir trabalhando com esse atleta e você acaba levando uma vantagem sobre todos esses clubes de menor investimento, né? Mas a prova do excelente trabalho que vem realizado pelo próprio Vanildo lá no Boston City é que nós aqui do Atlético, hoje em dia, nós temos 2 goleiros que vieram do Boston City, né? São goleiros que são muito bem trabalhados, com uma qualidade muito boa, e esses meninos vêm demonstrando um trabalho muito bom e vêm conseguindo, né, conquistar o seu espaço aqui dentro das categorias de base do Atlético. Uma outra pergunta que eu tive aqui, que eu anotei, foi do meu amigo Serginho, né? Que trabalha aí no Rio, trabalha na base, estava na base do Bangu. Ele bota, com todo esse tempo parado, professor, com todo esse tempo parado, qual será ou como será a metodologia de trabalho para a reativação dos goleiros? Se a avaliação será a mesma da pré-temporada, quanto tempo vai levar e quais tipos de trabalho serão realizados? Olha, isso é uma pergunta difícil de responder, porque na verdade a gente não sabe quanto tempo realmente vai ficar parado, né? Eu acredito que nós aqui paramos no dia 17, né? Os atletas agora entraram de férias e a princípio até o dia 20, com essas férias podendo ser estendida até o final de abril. Então esse período de paralisação ele vai acabar sendo maior do que as próprias férias, que elas foram dadas no final do ano. Então eu acredito que vai ter que ser realizada sim uma nova pré-temporada, mas tudo isso a gente também não sabe como é que vai ficar a formatação do calendário nesse retorno, né? Porque vamos supor que voltem os treinos e tenha jogo daqui a 2 semanas. Não acho que seja o tempo ideal. Eu acredito, para mim, aí nós teríamos que ter pelo menos 3 semanas de pré-temporada para que todos pudessem trabalhar, fazer uma pré-temporada mesmo, né? Um trabalho até reiniciar o ano, porque na verdade essa parada, nós fizemos poucos jogos, né? Algumas equipes fizeram 11, 10, 12, eu não acredito, acho que o máximo que uma equipe pode ter realizado tenham sido 15 jogos, e com essa parada aí muito grande que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então eu acredito sim que precisamos fazer uma nova pré-temporada, começar do zero, por mais que os atletas estejam em casa, trabalhando, fazendo uma atividade, não é a mesma coisa de estar o dia a dia no clube, né, realizando os trabalhos que são realizados diariamente. Então temos que ter uma nova pré-temporada, mas tudo vai depender do calendário, da maneira como ele vai ser definido após essa quarentena. O Jet está perguntando, professor, posso fazer pergunta por aqui? Pode sim, pode fazer pergunta por aqui, as perguntas estão abertas aí. O meu amigo Raul, que nós jogamos juntos lá na base do Flamengo, ele me faz uma pergunta: qual foi o goleiro mais técnico o qual você treinou e jogou? Goleiro técnico, para mim, o mais técnico que eu trabalhei nesse período foi o Renan. Foi o Renan, que hoje ele se encontra lá na Bulgária, né? Um goleiro que eu admirava muito quando eu era até da base do Flamengo, e é o Milagres, que hoje em dia é treinador, né? Foi treinador, foi goleiro aqui no América Mineiro, e hoje em dia é treinador, está trabalhando numa equipe, trabalhou um tempo aqui no América Mineiro, e está trabalhando numa equipe da segunda divisão aqui de Minas Gerais, mas era um goleiro muito técnico que eu fazia questão de ficar observando ele treinar, porque a qualidade técnica dele me impressionava, apesar de não ser um goleiro tão alto, né? Mas a qualidade técnica dele era excepcional. O Vinícius Blumer está me perguntando: professor, você acha que o trabalho situacional só focado na parte cognitiva é a melhor opção para o goleiro solucionar os problemas de jogo? Fazer o goleiro percepcionar o tempo todo? Eu não acho que isso, assim, acho uma pergunta interessante, eu acho o trabalho situacional importante, né?
Mas o Jorsey, né, eu gosto muito do trabalho analítico, né? Eu não abro mão de fazer o trabalho analítico, de estar trabalhando a parte de fundamento, a parte técnica, mas sim, tanto o trabalho situacional como o trabalho global, eles são extremamente importantes para que o goleiro possa adquirir tudo aquilo que adquirir e executar aquilo que ele fez durante o treinamento comigo, né, na parte analítica, que ele possa transferir isso para o momento de trabalho com o grupo, com trabalho situacional, com trabalho global, que ele consiga estar inserindo todos esses trabalhos nessas metodologias de trabalho, porque às vezes a gente tem os goleiros que trabalham muito bem a parte analítica, mas não conseguem desenvolver dentro da parte situacional, dentro da parte global. Ele não consegue desenvolver esse trabalho, né? Então, assim, eu acho que é um método importante, ele ajuda a solucionar os problemas do jogo, né? Mas eu acredito que tem que ser um trabalho em conjunto com as outras metodologias também. Como será feita a reprogramação dos treinamentos dos atletas? Isso aí depende muito, né, como eu respondi antes, isso aí depende muito de como vai ser o período que eles vão ficar parados, né? A gente não sabe ainda, não temos ainda uma previsão, né? A princípio, os atletas estão de férias até o dia 20, essas férias podendo se estender por mais 10 dias, então aí já vão ser 45 dias de paralisação, né? Eu acredito que, na minha maneira, o ideal seria que fosse feita uma programação que jogos só pudessem ser realizados depois de 20 dias que os atletas voltassem a treinar. Mas, infelizmente, a gente não sabe como é que vai ficar em função do calendário que está muito apertado, né? E aqui tudo é possível. A gente pode voltar a treinar daqui a uma semana, ou 20 de abril, quando acabarem as férias, e marcarem jogo para dia 1º de maio, 10 dias. Não é o ideal, mas infelizmente pode acontecer. E aí vai ter que ser tudo... Aquela pré-temporada vai ter que ser refeita, mas na correria, você passando por cima de algumas valências, de alguns trabalhos, tendo que agilizar todo o processo para que os atletas consigam ter um mínimo de condição para poder jogar nesse curto período. Se é que vai ser assim, espero que não seja. O John está perguntando aqui, conta para nós, professor, como você se prepara fisicamente para encarar a jornada de treino com os goleiros, se eu trabalho com auxiliar ou não. Eu falo, né, o treinador de goleiro, né, a nossa profissão, a gente tem prazo de validade, né? Nós trabalhamos com o corpo, nós dependemos muito do nosso corpo. E eu, por exemplo, eu me cuido, faço reforço muscular, até por já ter tido problema no joelho na época que eu jogava. Então eu faço uma manutenção de estar fazendo fortalecimento para membro inferior, membro superior. Eu não deixo de estar passando ali no mínimo 3 vezes durante a semana na academia para estar fazendo um trabalho de reforço muscular, de fortalecimento. E tem que estar me condicionando fisicamente também, né? Porque a gente sabe a quantidade de inúmeras bolas que a gente chuta durante o dia. Tem dia que são 300, tem dias que são 200, tem dia que são até 500. São 500 chutes por dia e você tem que estar bem condicionado para que possa dar continuidade e consiga fazer o seu trabalho num alto nível, né? Você tem que ter um ritmo bom de trabalho, uma intensidade boa no trabalho e você tem que estar bem condicionado para que você consiga realizar esses trabalhos. Hoje em dia, aqui no Atlético, não tenho auxiliar, não trabalho com auxiliar, não. Mas eu acho muito bom. Eu comecei a ter essa experiência no Botafogo em 2015 e eu vejo que é um rumo que está se levando a preparação de goleiro. A maioria das equipes, hoje em dia, elas estão trabalhando com 2 treinadores de goleiro, né? Você pega os clubes de São Paulo. Se eu não me engano, acho que só o Santos tem um treinador de goleiro. O Palmeiras tem 2, o São Paulo tem 2, o Corinthians tem 2, o Santos está com um só. Você vai no Grêmio, são 2 treinadores de goleiro.
Você vai no Inter, são 2 treinadores de goleiro. Eu acho que isso é uma tendência que está evoluindo cada vez mais. E eu acho que é fundamental porque aumenta a vida útil de nós profissionais e aumenta a qualidade do trabalho. Eu vejo isso como muito proveitoso no trabalho no treinamento de goleiro. Tem uma pergunta aqui do professor 4242 que ele bota, na sua opinião, o que não pode faltar no micro das categorias iniciais? E aí depende, né? Se você for falar lá vamos trabalhar lá na iniciação, né? Com os garotos de 11, 12, 13 anos, eu acho que o trabalho de coordenação é fundamental nessa faixa etária, né? O trabalho de coordenação, a questão da parte técnica, estou até sendo repetitivo, mas é uma parte que eu gosto muito e eu sou fã. Eu acho que você tem que fazer todos os dias a parte analítica dos fundamentos técnicos de pegada, entrada, encaixe, bola rasteira, as quedas laterais. E na iniciação, muita coordenação. Eu acho que a coordenação, você tem o garoto ali que de repente ele ainda não teve o estirão dele de crescimento. Você tem, de repente, você tem um menino muito alto, mas totalmente descoordenado, e aí você tem que trabalhar a coordenação nas categorias iniciais. Eu acho que ela é fundamental no trabalho, que ela tem que ser inserida constantemente, e eu acho de suma importância que você trabalhe coordenação, até depois nas categorias subsequentes, mas principalmente lá embaixo na iniciação é uma coisa que eu acho que não pode faltar. O pessoal está falando que o áudio está cortando. Estou vendo aqui. Eu vou botar o fone aqui para ver se dá uma melhorada no áudio aqui. E aí fica legal para todo mundo. Só um minuto. Também falaram que pode ser o sinal do Wi-Fi. Você acha que agora ver se melhorou? Botei o fone aqui para ver se agora se estiver legal aí, galera, dá um joinha aí, tá? Espero que. Vamos lá. Pergunta do Peçanha. Professor, boa noite. Gostaria de saber como funciona a formação dos goleiros no Galo. Existe uma metodologia única ou cada treinador ensina de sua maneira? Não. Aqui hoje em dia existe uma metodologia única, né? Nós estamos criando até um documento orientador. Eu, além de ser o treinador de goleiro da equipe de transição, eu sou o coordenador da preparação de goleiros aqui do Atlético. E nós temos uma metodologia única de trabalho. O objetivo aqui é que, lógico que cada treinador tem a sua maneira de trabalhar, tem a sua metodologia, mas que tem a sua maneira de ensinar, né? Mas a metodologia de trabalho nós procuramos padronizar, né? Tem uma diretriz, a gente está criando um documento orientador para que esse seja o padrão de goleiros do Atlético, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar, pode qualquer outra pessoa que venha aqui, desde que isso aí é uma coisa que está sendo construída junto com a direção do clube, com a coordenação, e eles entendem que o Atlético precisa ter um modelo, uma metodologia única de trabalho de goleiro. Então, hoje nós temos essa metodologia que ela vem sendo construída desde o final do ano passado, junto com todos os treinadores de goleiro. A gente vem conversando, a gente vem debatendo, cada um dá a sua opinião, o que a gente acha mais importante, e no final vai ser formado um documento para que essa seja a metodologia de goleiros do Atlético. Então, o profissional que chegar aqui, ele vai ter que se enquadrar nessa metodologia de trabalho que existe dentro do Atlético hoje em dia. O áudio agora acho que ficou legal, né? Tem uma outra pergunta aqui que me foi feita
eu anotei aqui, foi o João Paulo. Ele perguntou qual a importância da análise de desempenho no trabalho de treinamento de goleiros. Valeu, Peçanha. Espero que eu tenha respondido aí, tá bom? Um abraço. A importância da análise de desempenho no treinamento de goleiro. Eu acho que hoje em dia é fundamental, né? Eu acredito que a análise de desempenho ela é fundamental junto com o treinamento de goleiro. Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com análise de desempenho, converso muito com os analistas de desempenho, eles me dão muitas informações quando a gente vai jogar contra um adversário, eu procuro saber quem são os batedores de falta, como é que são as bolas paradas, cobrança de pênalti, né? Isso tudo é muito importante hoje em dia. Então eu não abro mão de ter uma integração muito boa com a análise de desempenho, que eles possam me passar todas essas informações. Eu acho que o futebol está evoluindo para isso, né? Para que cada vez mais nós possamos ter essa integração sobre todos esses profissionais trabalhando de uma maneira conjunta na comissão técnica. Então eu acho de total importância o analista de desempenho dentro das comissões técnicas e eles são fundamentais, eu enxergo como fundamentais na parte de preparação de goleiro. Uma outra pergunta que eu tive aqui, que eu recebi, foi em questão qual a minha opinião entre o ex-goleiro e o treinador de goleiro que tem formação acadêmica, né? O que eu acho a respeito disso? Eu particularmente eu acho que há espaço para todo mundo. Eu acho que há espaço para os dois tipos de profissionais, né? Eu fui ex-goleiro e depois fui terminar minha faculdade de educação física, fui me graduar. Eu acho que isso contribuiu e muito na minha formação como treinador de goleiro hoje, né? Ter tido a oportunidade de poder ter vivenciado a parte prática no campo como ex-atleta, né? E poder ter o conhecimento da parte acadêmica, né? De eu poder saber fisiologia, treinamento desportivo. Então eu acho que existe lugar para todos os responsáveis, para todos os dois profissionais. Tem tantos bons profissionais como os que não têm uma formação acadêmica, né? Que não têm uma formação acadêmica, foram só ex-goleiros, e existem bons profissionais que têm uma formação acadêmica. Eu acho que há lugar para todo mundo. Eu acho que há lugar para todos os dois tipos de profissionais. Eu, particularmente, eu acho que se você foi um ex-goleiro, se você tem a oportunidade de fazer a faculdade de educação física, de se graduar, você vai acabar tendo uma vantagem sobre os demais. Mas isso não quer dizer que você vai ser melhor do que A, B ou C, não. Você sim você vai ter vivenciado as duas práticas, né? Tanto a prática de ter atuado ali nas 4 linhas, como ter o conhecimento acadêmico. Então eu acho que há espaço para todos os tipos de profissionais. Quem procura conhecimento sempre vai ter uma oportunidade, sempre vai ter um espaço para que consiga se colocar no mercado de trabalho. Teve mais uma pergunta aqui que foi em relação... O Vanildo do Bosch está me perguntando aqui, professor, sobre a formação, a que fator principal atribui o fato de muitos clubes, talvez a maioria, não consegue ter um goleiro no profissional como titular? Será financeiro, exemplo do Cleiton? Eu acredito que a tua pergunta, Vanildo, ver se eu vou entender bem. Você diz que não tem um goleiro formado no clube, né, que ele possa ser o titular da equipe principal. Eu acredito que tenha sido isso, correto? Eu acho que aqui no Atlético a situação do Cleiton foi uma questão financeira, né?